O relatório A Ciência em Diferentes Arenas, análise dos discursos midiáticos na imprensa profissional e nas mídias sociais, foi elaborado pela coordenação minha, Marcelo Alves, Tayane Oliveira e da Luísa Massarani. A gente tinha um objetivo, um desafio de tentar compreender como se constrói a percepção, os discursos sobre ciências em arenas diferentes em relação à pesquisa de opinião pública, ou seja, a percepção que as pessoas têm sobre ciência no seu cotidiano. Então, a gente elaborou duas questões específicas, ou seja, como que a gente compreende o discurso sobre ciência em uma arena compreendida enquanto uma arena tradicional, a imprensa jornalística, e numa outra arena, uma arena extremamente relevante para compreender os debates contemporâneos sobre ciência, particularmente os discursos sobre desinformação, teoria da conspiração, negacionismo, pseudociência, que é a arena das plataformas digitais. Do ponto de vista da imprensa jornalística, a gente observou dois veículos, a Folha de São Paulo e o Globo, durante um ano. Do ponto de vista das plataformas digitais, a gente escolheu analisar o Instagram e o YouTube também durante um ano. De um lado, a gente observou no jornalismo a editoria de ciência da Folha de São Paulo e, por conta, enfim, o Globo não tem uma editoria de ciência, a gente procurou editorias similares, como saúde e meio ambiente, e extraímos os dados a partir daí. Do ponto de vista das plataformas digitais, a gente consultou os dados a partir da ferramenta do CrowdTangle, a partir também de um conjunto de termos, de palavras-chave, que nos deu um recorte bem significativo. No YouTube, a gente fez duas técnicas de coleta de dados, uma observando particularmente um conjunto de termos, então a gente também replicou a lista de palavras-chave de termos no YouTube, e depois a gente também fez uma extração a partir de uma lista de atores-chave que a gente compôs a partir da técnica de mapeamento de redes, usando técnicas de bola de neve. A gente levantou uma lista de atores, uma lista de canais que foram identificados como canais relevantes para a divulgação científica, para o debate sobre ciência no YouTube, e depois extraiu todos os vídeos que esses canais postaram dentro do período de interesse. A partir disso, a gente aplicou uma série de técnicas combinadas. A gente combinou técnicas de análise de conteúdo manual com técnicas de análise de conteúdo automatizado, diversos tipos de técnicas, isso aplicado para as duas arenas, digamos assim. A gente fez uma análise bem significativa das fontes, assim, quem são as pessoas que falam, quem são cientistas que são convocados por Folha de São Paulo e para o Globo para construir o discurso, a reportagem sobre ciência. E um achado muito relevante, até foi bem interessante, é tentar entender que há uma subrepresentação de fontes nacionais, de fontes brasileiras. Essas editorias, elas são constituídas em torno de um modelo de cobertura da ciência que ela leva em consideração muito a relação com agências de produção de notícias, agências internacionais. Então, quando a gente vai ver quais são os países das principais fontes, a gente descobriu que a maioria das fontes ela vem dos Estados Unidos e há uma subrepresentação de países da América Latina. Além disso, a gente também fez uma análise das fontes, identificando que há um domínio muito grande de fontes, majoritariamente masculinas, majoritariamente localizadas também, do ponto de vista nacional, das fontes que são brasileiras, localizadas muito em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro. Quando a gente vai para as plataformas digitais, o tipo de resultado é bem diferente, porque a gente percebe que há um espaço que é ocupado por contas individuais, ou seja, você percebe muito menos de forma geral, tanto no Instagram quanto no YouTube, uma relevância de fontes institucionais, sejam elas universidades, sejam elas contas de órgãos de pesquisa, institutos de pesquisa. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, há uma característica de personalização na forma como se comunica a ciência. Isso se traduz em quais são os atores mais relevantes. A maioria dessas contas, elas giram em torno do que tem se percebido como influenciadores digitais que falam sobre ciência, que se caracterizam por sistematicamente, de forma padronizada, falar sobre ciência, sobretudo no YouTube. Há uma concentração muito grande nas visualizações, nos views, no engajamento, e essa concentração ela se afasta de forma bastante significativa de um espaço institucional. De forma mais geral, a gente percebe que quando se faz uma análise a partir do ponto de vista da mídia, a gente tem duas esferas completamente diferentes, uma que se caracteriza por uma lógica mais clássica do jornalismo, do definidor primário, da pessoa que vem legitimada por seu cargo, por sua profissão, mas que ainda assim tem uma subrepresentação de fontes nacionais, de fontes que não estejam no eixo Rio-São Paulo e de pesquisadoras mulheres, sobretudo. Isso de um lado. Do outro, a gente tem uma lógica de engajamento que, em alguma medida, ela acaba sendo até refratária para a comunicação institucional, que ou
não se adequa ao meio ou não pode adotar uma gramática muito específica da lógica das mídias sociais, ou acaba, a partir da forma de distribuição algorítmica, também tendo um alcance muito menos relevante, o que faz com que a construção do discurso sobre ciência nesses espaços ela seja muito mais personalizada e muito pouco calcada num espaço institucional, tanto no YouTube quanto no Instagram.